Mas, Giovanni, vamos começar já com o Giovanni. Como é que Começar você... logo o debate, né, Bruno? Começar logo o debate. Como é que você está vendo? Já que a gente, eu disse a você que a gente ia começar logo com o servidor, mas eu inverter a ordem dos papel aqui, que a conversa surgiu. Como é que você está vendo aí essa atuação dos vereadores no combate à pandemia, no momento Fica em Casa? Como é que você está vendo os poderes legislativos de Campina Grande na hora que a população mais precisa? Bom dia, Bruno. Bom dia, Pedro. Sociais, site. Esse modo de que traz, inclusive, uma coisa que nós buscamos, que é principalmente a liberdade, né, a liberdade de expressão, no sentido da palavra constitucional, e se utilizando desse instrumento, nós podermos conversar com Campina Grande e com todos pelo mundo, né, porque as redes sociais elas ultrapassam os limites. Com relação à Câmara e ao combate ao Covid-19, nós temos em Campina Grande, Bruno, não só em relação à pandemia, mas a Câmara de Campina Grande ela tem falhado nos momentos mais importantes do nosso município. Para você ter uma ideia, do início de março, para que a Câmara viesse a retomar os trabalhos por sessão remota, passaram-se mais de 40 dias. A gente tinha câmaras municipais no município na abrangência da Paraíba, de municípios menores, que já estavam realizando sessões, e a Câmara ainda estava na letargia de ficar em casa, como o Bruno bem falou. E criou-se um romantismo também muito grande por parte de algumas autoridades. Eu vejo também matérias, Bruno, algumas emissoras de TV pedem para você mandar imagem, vídeos de você em casa. E aí eu via também pessoas em casa fazendo um churrasco, com piscina. Enquanto a gente tinha a situação da periferia, que é a área mais afetada sempre quando há algum problema. E a ordem econômica, infelizmente, ela traz essa realidade de que os mais necessitados é quem sofrem primeiro. E aí você tinha o pessoal do comércio informal que não tem o recurso para prover sua família regularmente, é o primeiro que passa a sentir. Eu vi uma reportagem, inclusive, um estudo de uma ONG, ela é do Rio de Janeiro, esqueci até o nome agora da ONG, mas ela dizia que para essas pessoas que vivem na informalidade, com 2 dias sem ter recurso, sem poder agariar recursos, com 2 dias eles já começam a passar necessidade e a chegar ao período de fome mesmo. Fome. Campina Grande não é diferente. A gente sabe que muitos estão na informalidade depois da reforma trabalhista, da crise econômica, da crise política, o desemprego. Campina Grande nós temos pessoas que passam fome. Talvez vereador, prefeito, governador, as autoridades não saibam, mas Campina Grande e a Paraíba, pessoas passam fome na nossa cidade. E você veja a demora na situação que a gente estava falando da Câmara Municipal em reagir. Eu ainda estou presidente licenciado do Sintab, ainda presidente do Sintab, nós cobrávamos da Secretaria de Educação de uma forma urgente para que a merenda, que é o sustento de muitas crianças e adolescentes do nosso município, fosse entregue a essas famílias. Nós estamos praticamente discutindo até retomada de aulas, o que é um absurdo, mas ainda tem criança que não recebeu um kit, e não é uma cesta básica. O município decidiu entregar um kit merenda. E aí o secretário, inclusive, justificava de que com os recursos da merenda, o que era possível comprar era aquele kitzinho. E é o básico do básico. Se vocês virem, eu acho que eram 6 itens lá nesse item da alimentação para as crianças. E o que nós cobramos não é que com o dinheiro da merenda fosse feito alguma entrega de alimentos ou de merenda escolar para as crianças. Na verdade, nesse momento, ninguém estava pensando apenas no recurso da merenda. Era que o prefeito de Campina Grande, que no início, e até hoje a gente vê muita mídia e muitas nas redes sociais o prefeito agindo, e a população tem uma sensação de que o poder público está agindo na cidade e trazendo dignidade para as pessoas. Nós temos crianças e adolescentes que não receberam cesta básica, que não tiveram acesso à merenda, que passam fome na periferia. E quando o prefeito foi fazer apenas uma ação no início da pandemia, foi uma entrega de algumas cestas básicas, quando você viu, parecia mais
uma caminhada eleitoral. Parecia até um evento eleitoral, uma campanha eleitoral, porque você tinha o prefeito entregando algumas cestas, uns 50 pré-candidatos a vereador do grupo do prefeito fazendo essa entrega dessas cestas também, inclusive pessoas que já estavam desligadas da prefeitura, não podia nem estar utilizando, como eu vi, o jaleco da prefeitura, crachá da prefeitura, porque já tinham deixado os cargos, mas estavam na periferia entregando algumas cestas básicas. E isso foi apenas no início, e não chegou a todos. Aquilo ali foi uma fração de uma comunidade que recebeu cesta básica, o que é um absurdo para Campina Grande. No início, para você ter uma ideia, a gente via a fiscalização, não sei se vocês chegaram a acompanhar, tinha um comboio de 30 carros. Era corpo de bombeiro, era corpo de bombeiro, era agente de vigilância, fiscalizando as ruas. Hoje em dia, se você vê 2 carros fazendo essa fiscalização... Não existe mais fiscalização. Eu digo porque eu já fiz inúmeras denúncias e, assim, o PROCON, aqui de Campina Grande, quando você liga... Usa bom senso. Não, mas eles não fazem a fiscalização, pelo menos para orientar. Exato. Nem lá eles vão para orientar. Para você ter uma ideia, ontem no grupo da imprensa aqui de Campina Grande, no grupo do jornalista aqui de Campina Grande, a qual eu participo, eu cheguei a indagar inúmeras vezes o secretário municipal de saúde aqui de Campina Grande, Felipe Reu. Ontem um jornalista publicou uma matéria falando sobre o número crescente de Covid-19 aqui em Campina Grande. Eu rebati, cheguei a comentar essa postagem de um jornalista e chamei para conversa o secretário de saúde do município, Felipe Reu. Só que eu fiz uma crítica a ele porque sempre eu mando mensagem, desde março, eu mando mensagem para o secretário de saúde aqui de Campina Grande, do município. Nunca obtive resposta. Ontem, quando eu fiz uma crítica, no instante ele respondeu, aí eu fui logo sincero, eu digo, meu amigo, você não tem responsabilidade para o cargo que você ocupa, porque ligo para você, você não atende, mando mensagem para você, você não responde em si, justamente para mostrar para a sociedade, porque o que eu queria era a divergência, porque o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde, dá os números de casos de Campina Grande de 6.400 e pouco. Aí a Secretaria Municipal de Saúde daqui de Campina Grande dá 5.300 e pouco. Quem é que está com a verdade? É a Secretaria do Estado ou a Secretaria do município? Mas... Tá entendendo? Porque lamentável. Eu acredito, Pedro, que existe a construção de uma narrativa, e a gente tem visto isso, inclusive nas redes sociais da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, uma narrativa para mostrar de que tudo vai voltar, tá voltando ao normal. Está voltando ao normal, exatamente. Eu vejo a importância, é claro, de mostrar as pessoas curadas, as pessoas que se reabilitaram, mas aí está se dando uma importância maior para o número de reabilitados e o número de mortes, eles ficam como se fossem escondidos. O número de aumento de casos ficam como se fossem escondidos, porque você dá mais ênfase, é claro, aos que estão curados, e é muito importante dar ênfase. Importante, exatamente. A vida tem que prevalecer sempre, mas a gente não pode colocar na conta de quem perdeu seus entes um número. Quem perdeu uma pessoa não é um número para aquela pessoa. É o filho de alguém, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, e eu acho que estão subestimando a capacidade e a letalidade desse vírus. Eu tenho uma pergunta para você. Você foi positivado com o Covid-19. Qual a sua experiência em ter o Covid-19? E eu já jogo outra pergunta, porque ontem foi enterrado um profissional da área da saúde, um enfermeiro em si. Fizeram até uma linda homenagem aqui nas ruas de Campina Grande para o enfermeiro. E muitos profissionais, tanto médicos como enfermeiros, que estão na linha de frente, estão de fato perdendo suas vidas em decorrência da Covid-19. E eu faço duas perguntas. Qual foi a experiência que você teve em ser positivado com a Covid-19? Chegou a vencer, apesar que os sintomas foram leves, creio que deve ter sido leve para você. E a outra, Giovanni, como se encontram os profissionais da área da saúde, se estão tendo os equipamentos de EPIs suficientes para o combate da Covid-19, tendo em vista que vários, não são poucos, vários médicos, profissionais da área da saúde, enfermeiros, estão perdendo sua vida para esse vírus maldito, Giovanni? Olha, Pedro, eu fui acometido e assim,
A gente estava no mês de maio ainda, a gente estava falando da comunidade, como é que vive as pessoas carentes na periferia. Primeira pessoa a sentir os sintomas foi minha esposa. Ela iniciou os sintomas, e como você mora numa casa, são 4 pessoas lá na minha casa, e a gente tem dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Tem nem como fazer E aí isolamento. você vai fazer um isolamento de uma pessoa. Quando você iniciou o isolamento dela, a minha filha já começou também a demonstrar sintomas. Depois chegou até mim, depois até a criança de 3 anos. Então é impossível praticamente. E aí você estava falando de uma pessoa com 9 pessoas dentro de uma casa. É praticamente impossível. A periferia, esse vírus chegando na periferia é devastadora. E tá chegando aos poucos. É devastadora. Então assim, os sintomas na verdade no início foram leves. Eu cheguei a ter uma complicação e tive que ir até a UPA, eu acho que no 3º ou no 4º dia, porque eu senti uma dor muito forte no coração. Era como se estivesse infartando mesmo. Na verdade, eu achava que era um pré-infarto. Então, eu procurei a UPA. É importante que, se você também, ao procurar um encaminhamento que é recomendado pela Secretaria de Saúde, procurei a UPA, fui fazer a triagem. Estava falando do incômodo que eu tinha sentido febre, dor de cabeça, estava me queixando dessa dor no peito muito forte, dor nas costas. E na triagem, o rapaz lá, que é o técnico de enfermagem, é claro, ele disse, olha, tudo bem, você vai ter que voltar agora, daqui quando completado, depois de 10 dias, você retorna para fazer o teste. Eu disse, não vou embora com essa dor no coração que eu estou sentindo e eu quero passar por um médico. Então assim, se você também não insiste para passar por um médico, você já é descartado já na triagem. Então, eu insisti. Isso aconteceu, eu denunciei aqui não sei quantas vezes aí. Eu tô dizendo isso porque fui eu, minha esposa e minha cunhada. Todos 3 já com os sintomas. Não tinham feito o teste ainda, mas todo mundo tinha sintomas e estava se queixando de alguns sintomas. As 2 foram dispensadas na triagem e não quiseram nem insistir para fazer. Então, quer dizer que provavelmente elas estavam. Para passar pelo médico. Ficaram na recepção esperando até que eu fosse atendido pelo médico. Fui atendido pelo médico, o médico verificou lá o que o técnico de enfermagem tinha feito a triagem. O médico recomendou para que fui fazer, né? Raio-X, eletrocardiograma, exame de sangue e depois retornei pelo médico. O médico disse que era sintoma realmente já dela, essa dor no peito também. E eu disse que estava assustado porque além da dor do peito você sente realmente uma dificuldade em respirar. Não era tão grande, mas já sentia. E aí a gente passou eu passei por essa bateria de exame. Ele medicou. Fui para casa, recomendou ficar em casa, se agravasse, retornar. Esse foi o maior medo, porque assim, quem estava cometido, e a gente estava lá no mês de maio, então assim, a gente tinha um susto muito grande. E eu, inclusive, coloquei nas redes sociais que eu tinha sido testado positivo depois, porque também eu vi um preconceito muito grande. Na minha comunidade, ali onde eu moro, ali nas Malvinas, eu sabia de muitas pessoas, porque eu tenho um contato com alguns profissionais de saúde, muitas pessoas que estavam testadas positivos estavam em casa com medo e com vergonha de dizer, com medo da reação da população em relação àquelas pessoas. Então, assim, testou positivo, o que essa pessoa mais vai precisar é de ajuda. Inclusive, quem me ajudou muito foi minha irmã, que era quem eu precisava de alguma coisa, ela que fazia compra, deixava lá na porta lá de casa, eu recebia, para ter esse cuidado também e proteger a população. Então, decidi gravar o vídeo para colocar nas redes sociais, mas para que as pessoas também tivessem coragem de dizer na sua comunidade. Também para tranquilizar as pessoas. Tranquilizar e as pessoas saberem que o vírus tinha chegado já. Não estava só nos números, estavam próximos da gente ali. Então, essa experiência, na verdade, a gente passa por uma dificuldade muito grande, o isolamento, principalmente quando você tem que se resguardar e não sair de casa. Na verdade, eu preferi passar 21 dias nesse isolamento junto com a família, para que a gente também, como existe um preconceito muito grande, quando a gente sai, e quando eu saí do isolamento, depois fiz o teste e deu apenas anticorpos, vou até doar sangue, acho que no dia de amanhã, para o plasma convalescente, estou agendando para amanhã, lá no Hemocentro, uma doação de sangue, porque já passou o período dos 30 dias e já pode ser utilizado para quem estiver necessitando. Então, o que é que acontece? Você passa por esse período e quando você sai, a reação das pessoas que sabem que você tem é de medo ainda. Eu, por exemplo, o carro estava com problema, fui para a oficina, o rapaz quando me viu descer do carro, ele foi logo correndo lá para dentro, colocando a máscara, mas com certeza ele está certo, eu disse que ele estava sem máscara, eu disse, errado é porque você estava sem máscara. Eu ainda continuo utilizando máscara do mesmo jeito, porque assim, não adianta você ter testado positivo, ter tido a cura, os anticorpos, porque a doença, ela evolui, né? E aí a gente tem relatos de pessoas que por ter uma exposição
muito grande, principalmente os profissionais de saúde, ele tem uma exposição muito grande à carga viral e ele desenvolve novamente a doença. É uma doença realmente que ela trouxe para a ciência e para a humanidade. A gente tá revendo tudo o que nós fizemos até hoje, né, na humanidade. Então, essa experiência ela foi muito difícil principalmente pela questão do isolamento. Senti vários, perda de paladar total. Nunca imaginei como seria zerar o seu paladar e olfato. A gente chegou a esse ponto. Os profissionais de saúde de Campina Grande, e eu acredito que do Brasil e do mundo, eles estão sendo vistos agora pela sociedade com outros olhos. Nós que acompanhamos essa situação há muitos anos, não é diferente do que acompanhávamos há tempos passados. A exposição, e esses que Pedro estava falando, o rapaz que faleceu, o técnico de enfermagem, trabalhava no Pedro I, para você ter uma ideia, ele era um contratado da prefeitura, que estava positivado, provavelmente, e falta uma coisa básica para os profissionais de saúde, é testagem. Testagem. E testar não é só uma vez, não. Porque testar profissional de saúde pode ser até constante, até todos os dias, até toda semana. Eu tenho relatos de profissionais que buscaram testagem em Campina Grande e que foi negado para os profissionais de saúde esse teste. E para clube de futebol tem. Tem Nada contra os clubes de futebol, tá entendendo? Mas, de fato, assim, o que se falta, não só aqui em Campina Grande, mas é um problema em toda a Paraíba, em todo o Brasil, é a falta de testagem em massa. Pelo menos para fazer um combate efetivo ao Covid-19. E esse anúncio de dizer que tem teste nas unidades básicas de saúde, se você procurar uma unidade básica de saúde, a estrutura já não oferece o que é para oferecer. Eu vou dar uma alfinetada daqui a pouco em Giovanni, mas deixa eu só dar alguns alô aqui, Bruno, que tem muita alô aqui. Ticiana Costa, Cássia, que é inclusive a esposa de Giovanni. Bom dia, parabéns pelo programa, ótima semana. Socorro Moraes, bom dia, povo lindo. Obrigado, Socorro. Franklin, viu? Para minha irmã Verinha de Suzano, Edgar Fernandes, grande comunicador. Socorro Moraes, Rita Socorro Barros. Moraes, Tânia Maria, bom dia, Bruno Ebert, Edgar, que está na sintonia. Raí Ferreira. Deixa eu ver aqui. Franklin, Leandro, inclusive fazem parte da direção lá do Sintab, não é, Giovanni? Franklin faz parte da direção do Sintab, Leandro Moraes, Gustavo Cruz, grande Gustavo Cruz, Rosilene Nogueira, Leandro, deixa eu ver aqui. Vereador Janduí Ferreira também. Janduí está em sintonia conosco. A Ilma, obrigado aí pela sintonia. Obrigado, Léo, lá da cidade de Lagoa Seca, compartilhou aí a nossa live. Obrigado pela participação, compartilhe. 7 horas mais 58 minutos. Daqui a pouco eu vou dar umas catucadas em Giovanni. Justamente para falar até, Bruno, dos postos de saúde. O prefeito Romero Rodrigues em si, ele chegou até a fazer um pronunciamento dizendo que as unidades básicas de saúde estariam de portas abertas para receber de fato a população de Campina Grande para fazer as testagens em si. Eu gostaria de saber como é que se encontra essas unidades básicas de saúde, se elas estão fechadas, porque eu vi inclusive, Giovanni, em algumas unidades de saúde, fez até uma publicação nas redes sociais, no Facebook, mostrando que as unidades básicas de saúde estavam fechadas. E a outra catucada que eu vou dar, que eu vi até um pronunciamento do Sintab, através da imprensa em si, que publicou uma nota. Uma das perguntas que eu vou fazer, Giovanni, como é que se encontra a situação das unidades básicas de saúde aqui em Campina Grande? O prefeito pediu para a população procurar essas unidades básicas de saúde, se essas unidades básicas de saúde estão funcionando, quais são os serviços que esses profissionais dessas unidades estão fazendo para a população, inclusive para o combate da Covid-19. E outra pergunta que eu faço já em cima dessa é sobre a nota que o Sintab em si publicou durante essa semana, no intervalo, inclusive do jornal de uma grande emissora aqui da Paraíba. Qual o intuito dessa nota, qual o objetivo dessa nota e o porquê também dessa nota, Giovanni? Realmente, Pedro, é importante dizer que hoje a presidente do Sintab é nossa companheira e amiga Mônica Santos. Eu, por força da legislação eleitoral, por ser pré-candidato a vereador, tive que me afastar da presidência
do Sintab. Mônica vem conduzindo juntamente com os demais da direção. Por conta de um grande problema aqui no município de Campina Grande, que se arrasta há anos, principalmente na gestão Romero Rodrigues, que é com relação à database. Aquela nota, ela traz um repúdio dos trabalhadores do Agreste, do Sindicato do Agreste da Borborema, o Sintab, em relação ao prefeito de Campina Grande, que historicamente essa database ela nasceu no governo de Cássio Cunha Lima. Ela foi efetivada através de lei municipal no governo de Cássio Cunha Lima. De Cássio até o ano passado, todos cumpriram, é claro, com suas falhas, deixando de cumprir com algumas questões, mas o reajuste para os trabalhadores que recebem acima do salário mínimo nunca deixou de ser implementado aqui em Campina Grande. Romero ignorou totalmente a database esse ano. E dentro desses profissionais da database estão enquadrados os profissionais de saúde, o enfermeiro, o técnico, que o prefeito muitas vezes, inclusive, vai dizer que está homenageando. Infelizmente, quando falece um profissional, o prefeito vai lá fazer sua homenagem, mas não rende. Depois que perdeu a vida, vai homenagear. Mas não rende a homenagem e não rende a valorização do servidor da saúde de Campina Grande, quando não implementa o plano de cargos, que é lei desde 2011. O prefeito não cumpre o plano de cargo da saúde, do médico, do enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem. Os profissionais de saúde, tão falado pelo prefeito também em muitas publicações, que ele diz valorizar. Não cumpre o plano de cargo dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias. Inclusive, os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, era estampado um outdoor aqui em Campina Grande, quando Romero era deputado, dizendo que era o deputado federal dos agentes de saúde. Virou prefeito e esqueceu os agentes de saúde aqui no município de Campina Grande. E as unidades, Pedro? As unidades básicas de Campina Grande, muitas vezes para funcionar, o material de expediente, o material de limpeza da unidade básica de saúde, se não for feito uma cotinha dentro da unidade para comprar o material de limpeza, o material de expediente, a unidade não funciona. Então são os profissionais, muitas vezes, que tiram do bolso para botar aquela unidade para funcionar. Os equipamentos de proteção individual para Campina Grande. Mas através da imprensa não está tudo bonitinho, não? Estão falando de teste de Covid se não tem nem material em muitas unidades de limpeza. Muitas unidades básicas de saúde não tem sala de vacina porque ou a geladeira está sem funcionar, ou não tem a geladeira, ou a sala onde é para fazer a sala de vacina, ela não tem condições. O ambiente é tão insalubre que não tem condições de oferecer vacina aqui no município de Campina Grande. E os profissionais de saúde estão desvalorizados. Estou falando dos profissionais de saúde, mas a database ela contempla também os demais profissionais. O pessoal da feira, o pessoal que faz a limpeza da feira, há 2 meses que não recebem suas horas extras. As horas extras que eles trabalham. Eles não recebem. Eu recebi a reclamação essa semana de um gari, inclusive demorou muito para chegar equipamento de proteção individual. É profissional que também está na linha de frente, pessoal da limpeza urbana de Campina Grande, que são uns guerreiros, porque manter esse serviço da limpeza urbana sem os equipamentos oferecidos, tem pá que eu acho que é da época do governo Félix Araújo, lá na feira de Campina Grande, se você for olhar o material antigo. Carroça tem uns que compram sua carroça. Da década de 90. Compra sua carroça porque umas que foram entregues lá é mais pesada do que o que eles vão carregar. Então, assim, é deplorável a situação do servidor público aqui no município de Campina Grande. E eu falando dessa precarização do serviço público e do servidor público, causada pela gestão municipal, ela interfere na qualidade de vida da população. Porque quando a gente reivindica qualidade de vida para o serviço público, é para que o servidor público possa oferecer um serviço melhor. A unidade básica de saúde, eu tenho certeza que muitos que procuram uma unidade básica de saúde para fazer o teste de Covid, porque o prefeito anunciou, o secretário anunciou, e quando ele procura a unidade de saúde, e quem está lá na linha de frente vai levar a pancada que o prefeito que deveria levar. Porque a pessoa vai dizer, e não tão propaganda aí que tem, aí xinga, não tem nada a ver, xinga funcionário. Xinga a recepcionista, xinga o profissional de saúde, que não tem culpa alguma, porque ele é colocado nesse, infelizmente... Colocado numa saia justa. Nessa propaganda mentirosa, e mentirosa porque as unidades básicas de saúde, muitas não têm condições. E a quantidade de testes que estão mandando para as unidades básicas de saúde é apenas para fazer propaganda. Eu tive a informação de que uma unidade de saúde recebeu 12 testes para sua comunidade. A unidade básica de saúde ali, que é próximo, inclusive, aquele condomínio, o antigo Matadouro,
a de Bolocongó tinha Vila recebido... O Vila Nova da Vila Rainha. Nova da Rainha, o condomínio Vila Nova da Rainha. Tem uma UBSF do lado. Aquela unidade básica tinha recebido 12 testes. Aí a população... Do bairro das Malvinas, inclusive do bairro para Bodocongó. fazer um teste lá. Eu acho que assim, a ação da prefeitura ela é maior nas redes sociais, a propaganda é tão grande que inclusive gasta milhões com a propaganda. Aquela nota que o Sintap colocou, Pedro, foi tanto na TV como nas redes sociais, mas foram em todas as TVs. É muito pequeno, é claro, o nosso espaço é muito pequeno em detrimento ao orçamento da prefeitura, mas durante a semana a presidente Mônica, juntamente com a direção do Sintab, acertadamente colocou aquela nota para mostrar a realidade dos servidores daqui de Campina Grande. Giovanni, chamar aqui que nosso amigo Raí Ferreira está perguntando como ficou os consignados. Ele está perguntando aqui, e já faz um tempo que ele está perguntando, como é que ficou essa questão dos consignados, que não era para ser descontado, o Bradesco descontou, e parece que o Bradesco tem que devolver, né? Como é que ficou isso aí? Mais uma fake news, né? Prefeito, a Câmara Municipal, inclusive nós tínhamos mandado ofício já no mês de abril, é só explicar o porquê dessa suspensão dos consignados. Eu vi muita gente reclamando porque servidor público não está tendo atraso de salário, porque está recebendo em dia, por que suspender as parcelas dos consignados? Primeiro dizer que a gente estava falando ainda há pouco do auxílio emergencial, que demora a chegar para a população. As instituições financeiras, após o presidente, em março, assinar aquela lei da pandemia, né, do estado de calamidade pública no país, 48 horas depois, as instituições financeiras, os bancos, que nós, população mais carente pega dinheiro inclusive, receberam 1,2 trilhão de reais para não haver crise no sistema financeiro do nosso país. 1,2 trilhão. Então, mês de abril, alguns servidores procuraram o sindicato solicitando que o prefeito fizesse essa suspensão. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho um empréstimo consignado na Caixa, somando essas parcelas de empréstimo, eu tenho em torno de R$ 450 reais, todo mês é descontado pela Caixa Econômica. Então, o pedido era suspender essas parcelas e prorrogar ela para o final do financiamento. Primeiro, dizer que não é o calote. Nós vamos pagar, até porque é consignado. Não tem nem como dizer que não vai pagar. O que acontece muitas vezes em Campina Grande é que a prefeitura, inclusive, desconta do meu contra-cheque e não repassa para o banco. O banco ainda liga cobrando e às vezes ainda manda uma cartinha dizendo que está... E bota seu nome no SPC, né? Isso é normal. Se botar no SPC, a gente entra com a demanda judicial, tanto contra a prefeitura como contra a Caixa Econômica. E, inclusive, o Sintab fez isso com... Tem que cobrar da prefeitura, e não? O Sintab, nós fizemos isso há 3 anos, a Caixa fez isso, uma demanda judicial nossa, a Caixa chamou até para o acordo, mas o processo contra a prefeitura ainda está... a Caixa chamou para o acordo e pagou R$ 3.000 para que as pessoas desistissem da causa. A cada pessoa. A cada pessoa. E quem não desistiu da ação, eu tive um relato de uma servidora que não desistiu, deixou a ação continuar, ela recebeu R$18.000 da Caixa Econômica, porque colocou o nome dela no SPC. Grande, né? Porque é uma covardia muito grande. Você tem... É compulsório, você não escolhe. Tá lá descontado na sua folha. Eu, inclusive, tive problema num financiamento de um apartamento no ano passado, porque o financiamento é pela Caixa, não está o nome no SPC, mas a restrição de crédito lá na Caixa está. Porque é como se as parcelas estivessem atrasadas. Então tive problema também o ano passado. É outro problema que a prefeitura não resolve aqui em Campina Grande. Deixa eu mandar uns alô aqui, Giovanni. Manda um abraço para Leonardo Olegário, manda um abraço para Ivone, ela manda até um abraço para você, Ivone Agra. Inclusive Ivone é agente comunitária de saúde, não é? Hoje professora de História lá em Caturité. Caturité, exatamente. Isso. Manda um abraço para Jaqueline Guimarães, um abraço Jaqueline, Lucineide Santos, lá da cidade de Cuité. Shirley, ela diz assim, as unidades básicas de saúde estão desamparadas há muito tempo. Verdade. E aqui outro comentário de Shirley, o prefeito Romero assinou, mas não cumpre o PCCR. Da ACS e ACE. De saúde e a gente combate endemias, exatamente. Isso é uma vergonha. Aí Chile tem outro comentário, o prefeito vive de marca, é tudo camuflado. Lenida da Silva, bom dia. Bom dia pelo programa e pela oportunidade dada aos nossos representantes. Chile novamente, sou da ACS, aqui na minha unidade de saúde não tem EPI há muito tempo. Bruno já falou de Rui Ferreira, que perguntou sobre os consignados. Armando Abílio também está nos assistindo. Armando Abílio, manda um abraço para Armando Abílio.
tanto os servidores do município quanto do estado da Paraíba não tiveram nenhuma ajuda durante essa pandemia. Verdade, viu? E Giovanni, aí, sobre os consignados, só para finalizar, Mas a gente solicitou, né? O prefeito não acatou o ofício. A Câmara, 3 vereadores lá propuseram um projeto de lei, depois decidiram transformar os 3 em apenas um projeto de lei. Eu mantive contato com a presidente Ivonete solicitando a urgência na votação desse projeto. O projeto foi votado, aprovado por todos os vereadores e foi enviado para o prefeito. O prefeito, e isso aconteceu também em relação ao governo do estado. A Assembleia também aprovou e esse mês, inclusive, não virá as parcelas dos consignados para os servidores do estado. É uma demanda que está no STF. Eu vi o prefeito e os vereadores depois justificando que era inconstitucional, que o STF já tinha decidido. O STF não decidiu, o STF recebeu a demanda dos bancos e não deu nem liminar concedendo a suspensão dessa lei aqui no estado da Paraíba. Ela, na verdade, abriu prazo para que a Assembleia e o governo do estado se pronunciassem dentro do processo, para depois a ministra, que inclusive que está com o processo, a demanda judicial é Carmen Lúcia, e aí sim depois ela vai se pronunciar. O prefeito vetou o projeto, e ele poderia sim ter sancionado e suspendido. Porque se ainda ia para uma demanda judicial, que a justiça determinasse se era ou não inconstitucional. Mas cabia ao prefeito sancionar. Não sancionou, vetou e ainda fez pior. Trouxe a falsa sensação para os servidores de que haveria suspensão, editando um decreto, e esse decreto do prefeito para as instituições bancárias não vale nada. 0 o decreto do prefeito. Por quê? O decreto diz que há a possibilidade que a gente pode negociar com o banco. Então ele fez praticamente como uma reforma trabalhista, né? Negocie com o patrão. Vai você sozinho negociar com uma instituição financeira grandiosa, como eu fui procurar, por exemplo. Isso foi na sexta, na segunda-feira fui na Caixa Econômica, cheguei lá, ninguém nem sabia que existia essa suspensão de parcela de consignado para servidor da prefeitura. Fui até o setor financeiro lá da Caixa, de financiamento, me passaram um 0800, onde haveria a possibilidade de, pelo 0800, conseguir. Liguei para o 0800, não existe essa possibilidade para Campina Grande pela Caixa. Procurei o Bradesco, que é outra instituição que também tem esses empréstimos consignados. Segundo informação do Bradesco, o decreto era de sexta-feira e ia haver ainda possibilidade de estudar para na próxima semana aquela conversa mole. E o que é que eles oferecem, na verdade? Que muito servidor, inclusive, vai se endividar novamente. Eles te oferecem um refinanciamento, que você já tem. Por exemplo, eu tenho 50 parcelas pagas, falta 40. Então ele pede para você refinanciar e te dá uma carência de 90 dias. Aí você recebe um troco, que eles chamam, que é o que você já pagou, você vai receber das parcelas, só que o juro, quando você fizer o cálculo, por exemplo, se você estiver devendo 6 mil reais, quando você fizer o refinanciamento, a suspensão dessas parcelas, eu fiz os calculados, vai para 18, eu devo 6, vou pagar 18 mil se eu fizer esse refinanciamento. Porém, Pedro, muitos estão fazendo, porque o servidor precisando. E por que precisa? Quem é informal está dependendo do salário do servidor público. Pai de família, mãe de família está sustentando mais do que sustentava antes, porque passaram a agregar esse orçamento. Então essa suspensão era para dar um alívio e não era resolver o problema do servidor. Porque o pleito maior do servidor de Campina Grande é as condições de trabalho nas unidades, nas escolas, nos postos de saúde, é cumprimento de plano de cargo, é pagamento de texto de férias. O prefeito não pagou o texto de férias faz 3 meses, que o pessoal está cobrando texto de férias, progressões dos planos de cargos. Então é por isso que a gente pediu a suspensão. Mas não existe, queria deixar bem claro para você, que nos escuta, que é servidor, parente de algum servidor público municipal de Campina Grande, o decreto do prefeito não suspende parcela nenhuma de consignado aqui em Campina Grande. 8 horas e 14 minutos, Bruno. Olha, Giovanni, essa questão do consignado foi para responder a demanda de Raí. Mas eu ia lhe fazer uma pergunta ainda dentro do Covid-19, como o próprio relato que você acabou de fazer aqui pra gente, quem chegou agora, Giovanni disse que deu positivado pro Covid-19, foi pra UPA do Alto Branco, foi ele, a esposa e a cunhada. Aí, na triagem, os cabas já enchem o saco da pessoa, a esposa dele e a cunhada, eu acho que era mais ignorante, disseram, eu vou embora pra casa, ficar mais aqui não. Aí Giovanni deu positivo. Giovanni, você acredita, eu acho que você vai confirmar, mas você acredita que os dados de subnotificação e a culpa de Campina Grande estar crescendo tanto
É mais essa questão do poder público municipal e estadual, que eles chegam... Eu digo que eu fui com uma senhora de 63 anos, Giovanni, ela estava com todos os sintomas, só não estava com febre. Porque o Covid-19, nem todo mundo tem febre. E nem todos os sintomas vão aparecer na pessoa. Aí a mulher da triagem disse, não, a senhora não tem nada não. Se a senhora não tem nada, por que fizeram uma ficha? Aí, tu imagina, tua cunhada e tua mulher voltaram para casa. Se você não tivesse dado positivo, elas não tinham ficado em casa. Quer dizer... Para quantas pessoas não tinha espalhado? E o número de Covid-19 em Campina Grande, visto o jeito que está sendo, que eu acho que é a triagem que está sendo feita na UPA. Uma vez eu tive um problema com a triagem na UPA, aí eu fui chamado pelo diretor e disseram, não, é porque aquela menina que está ali não tem nada a ver com enfermagem, não. Foi um encaixe que fizeram, não sei o quê. Aí, essa triagem mal feita, você acha que essa triagem mal feita está aumentando o número de casos em Campina Grande? Que eu acho que a subnotificação deve ser tremenda, viu, Giovanni? Aí você falou agora, e eu nem falei da minha filha, que ela é adolescente, eu levei para o hospital da criança. E já tinha testado positivo, tanto eu como minha esposa, e levei ela para o hospital da criança. Chegando lá, foi passar pela triagem, a triagem disse que ela não estava. Olhando para o semblante da minha filha, disse que aquilo ela estava muito ansiosa por conta dos reflexos do isolamento social, da quarentena. Acha que é o psicológico. Que ela não estava e que não tinha necessidade de fazer teste. Então, assim, o serviço, na verdade, e aí eu não culpo, é importante dizer, quem faz a triagem, porque é orientado. Eu sei como funciona também o serviço lá da UPA. E assim, queria prestar, e temos que prestar, são grandes heróis realmente da nossa nação nesse período, são os profissionais de saúde. Então, quem está lá na UPA fazendo essa triagem é orientado, eu tenho certeza, a dizer, olha, evite ao máximo encaminhar para o médico. Vá fazendo aí os encaminhamentos para retornar, para fazer o teste. E a minha grande crítica, na verdade, é porque nós temos 2 UPAs em Campina Grande. E 2 UPAs no extremo da cidade. Por que só uma está fazendo teste? Porque a outra UPA também não está fazendo teste. E outra, você testa positivo na UPA e mandam procurar a unidade básica de saúde. Após o teste positivo, procure a sua unidade básica de saúde. E tem um outro fake news aqui em Campina Grande, que é os profissionais de saúde. Romero anunciou que os profissionais de saúde da linha de frente estariam recebendo uma gratificação de 40% durante essa pandemia. Procure se os profissionais das unidades de saúde que estão recebendo, as pessoas positivadas estão recebendo. Recebi reclamação dos profissionais do ISEA, que é referência, inclusive, para gestante e puérpera, que não estão recebendo os 40%. Então, assim, é muita propaganda, e efetivação do que é prometido na propaganda não é realizado. Então, eu estou desafiando agora a saber, e quero saber quantas pessoas, eu acho que essa é a pergunta que nós temos que fazer, quantos profissionais de saúde estão recebendo esses 40% e manda a relação de quem está recebendo. Se você for olhar, e nós temos em média mais de 2.000 servidores da saúde. Eu acredito que 10% desses profissionais não estão recebendo esses 40% prometido pelo prefeito. Eu não sei nem distinguir quem é linha de frente e quem não é, porque para mim, o pessoal da limpeza urbana é linha de frente. O pessoal das unidades básicas é linha de frente. Todo o serviço é linha de frente. Eu tenho uma pergunta, pelo menos assim, a minha pergunta em termos dos servidores públicos, para posteriormente eu fazer as perguntas envolvendo, de fato, creio eu que é o mais esperado no debate, as questões políticas, porque Campina Grande ultimamente respira política. O número de óbitos aqui em Campina Grande, Giovanni, tem crescido assustadoramente. Já são quase 100 óbitos aqui na cidade de Campina Grande, todos os dias os casos aumentando. Inclusive, hoje, mais uma parcela do comércio em si será reaberta. Shops, galerias serão reabertos aqui na cidade de Campina Grande. E nós também chegamos a ver que muitas empresas não estão cumprindo aquilo que determina os órgãos de saúde. Então, Giovanni, uma das minhas perguntas é acerca do crescente número de óbitos. Como é que se encontra os cemitérios aqui na cidade de Campina Grande? Existem vários cemitérios, tanto os públicos como também privados. Mas no que diz respeito à preocupação maior, já que você representa os servidores públicos aqui na cidade de Campina Grande, no compartimento da Borborema, como é que se encontra esses profissionais que trabalham nos cemitérios, ali no cemitério de Bodocongó, no cemitério do Araxá, no cemitério do Cruzeiro, no cemitério do Monte Santo? Eu vi inúmeros vídeos mostrando o descaso
desses coveiros trabalhando, fazendo o sepultamento de pessoas que vieram ao óbito, sem os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Como é que se encontra esses profissionais nos dias de hoje, Giovanni? Só antes de Giovanni falar, Ricardo tá dizendo que os comentários são dele, viu? Não é de Shirley, não. Feito o adendo aqui, não. Não, mas tá aqui no nome de Shirley, né? Shirley e Ricardo, mas é que Shirley é quem manda, Ricardo comenta, né? Um abraço, Ricardo. Um abraço para nossa amiga aí, Ricardo. Pedro, é o seguinte, eu tenho uma visão, inclusive, das duas realidades. Inclusive, faleceu um grande amigo meu lá das Malvinas, talvez, acho que vocês até conheçam, o Genival, que era professor do Senai, inclusive. E o que é que acontece? Ele, por ser muito próximo meu, amigo, desde que eu fui morar nas Malvinas, acho que há mais de 30 anos, Genival sempre muito atuante lá na comunidade. Então ele faleceu, a família contraiu o Covid, eu estava também já recuperado. E não pegou de você não, né? Não. À noite, na verdade, ele foi acometido bem antes de mim e foi para o Hospital Antônio Targino. Ele ficou hospitalizado lá há algum tempo. Sou muito amigo também dos filhos dele, Kefferson, Genival, Dona Zanira, nossos sentimentos. Por isso que eu digo, é família. Machucou muitas famílias e ainda vivem a dor dessa perda. Então, quando houve o falecimento, eu acompanhei, até porque para dar a estrutura para você resolver essas coisas, eu fui ao Antônio Targino e fui buscar as orientações. E eu fui procurar o sepultamento para Genival. E aí a família queria, inclusive, tinha um desejo de fazer o sepultamento no cemitério de Bolocongó. Porém, a recomendação, quando eu cheguei lá no cemitério de Bolocongó, tinha um senhor lá para atender, ele disse, olha, sepultamento só no cemitério do Araxá, para o caso de Covid. A recomendação dos cemitérios é para... Mas não é obrigação, é só recomendação. Inclusive o Araxá é um cemitério particular, né? Mas tem uma parte Tem lá a que é parte pública. Só não tem parte pública no Campo Santo, Parque da Paz, né? Pronto, aí a recomendação por quê? Porque lá os profissionais não têm equipamento para receber, preparar o sepultamento de uma pessoa que faleceu por Covid-19. Então a recomendação lá foi essa. Procurei o cemitério do Araxá, a gente fez, e assim, muito doloroso, porque isso era 7h30 da manhã quando eu fui ao hospital, e para você ter uma ideia, às 10 horas da manhã já era o sepultamento do nosso amigo, grande amigo lá, Genival, às 10 horas da manhã, uma dor muito grande, né, para a família, não tem a oportunidade de velar, receber os familiares. Então foi uma dor muito, muito grande para essas pessoas, e eu acompanhei esse momento. Eu estou falando que eu vi os dois ângulos, porque antes, enquanto eu estava no Sintab, eu visitei o de Bolocongó não, o do Cruzeiro. Estava fazendo visita em alguns cemitérios, e lá no do Cruzeiro, quando eu cheguei lá, não tinha nenhum equipamento, nem para eles receberem. Tinham entregado umas máscaras de TNT, que inclusive quem recebeu lá não quis usar, jogou e estava utilizando a sua de pano, que ele comprou, própria, pessoal. E aí eu fiz essa reclamação e mostrei inclusive como era, porque existe uma norma para os cemitérios. Só que a prefeitura, dizendo que só era recomendado lá o Araxá, estava deixando desprotegido os outros cemitérios. E de tudo, não era só para sepultamento de Covid-19. E aí quando houve, não sei se vocês acompanharam, aquela troca de corpos, né? Que era, foi lá Gado Bravo e de Campina Grande. E aí eu tinha relatado, inclusive, para o secretário e para o secretário Geraldo Nobre, que poderia, e vários casos, não sei se vocês viram também, que a própria secretaria divulgou, de vários casos de pessoas que morreram de Covid, já tinham sido sepultados, mas que ainda estava em estudo para saber, e depois dava, né? Não foi nas últimas 24 horas, foi há 15 dias que faleceu, mas entrou no relato das últimas 24 horas. Então eu disse a doutor Geraldo que poderia acontecer da pessoa estar fazendo um sepultamento de alguém com Covid-19 e depois é que saiu o resultado, porque aquela pessoa tinha Covid-19 em outros cemitérios. Então, deixar essas pessoas desassistidas sem material seria um grande risco para esses profissionais. Eu acredito que, se não me engano, há uma semana foi que essa pessoa lá de alguns cemitérios disse que chegou esse material. Do Zé Pinheiro já tinha, mas os outros chegaram bem posterior. Então, assim, as ações eram muito difíceis para esse pessoal. Já era relatos desses profissionais que tinham mais condições de trabalho, os coveiros, os coveiros, e aí os administradores pouco podem fazer num cemitério desse, porque também não tem recurso. Talvez eles se sentem pressionados de cobrar do poder público e não tem resposta também. Ô, Giovanni, Raí Ferreira tá dizendo aqui
que o certo, eu acho que a gente já falou isso aqui, mas ele está dizendo que o certo é o funcionário público fazer esse exame, já que tem vários funcionários que deram positivo, né? E não acho que não é só, por exemplo, aqui na Secretaria de Finanças mesmo, a circulação é muito grande, tem muito funcionário. E dentro disso aqui tem uma denúncia, inclusive ali das Malvinas. Você testou positivo, como teve várias pessoas que disseram que existem vários relatos, eu acho que você deve ter visto essa denúncia. Inclusive, semana passada eu falei aqui, nosso amigo Mércio Franco, lá das Malvinas, ele até comentou, dizendo que era verdade, é que várias pessoas testam positivo ou estão com sintomas, aí ele manda ir para casa e diz, olha, você vai na sua BSF, diga que você vai ser acompanhado pelos profissionais de saúde. No caso, eu acho que é os agentes de saúde, né, que iriam acompanhar isso aí. A recomendação de procurar a unidade básica de saúde, na verdade eles mudaram, né, o protocolo, não tinha essa recomendação. Eu acredito que depois que aglomerou muito ali na UPA, né, a procura muito grande, eles recomendaram ir para as unidades básicas de saúde. Qual o problema da unidade básica de saúde ter que acompanhar essas pessoas? Pelo menos, eu fui acompanhado pela agente comunitária de saúde Neves, né, que é a minha agente comunitária de saúde. Quer dizer que ela ali acompanhou, porque a maioria do povo disse que ele não estava nem aí. Mas era por telefone, você tinha que deixar o WhatsApp, até porque, assim, fazer uma visita... É um risco, né? E sem o EPI? Como é que o agente comunitário de saúde vai entrar na tua casa sem a máscara que veio para os profissionais era apenas para os profissionais que estavam trabalhando interno. Para quem ia trabalhar externo, não tinha material, não tem material EPI. O Ricardo tinha colocando aí Ricardo colocou até que na unidade dele faz tempo que chegou o equipamento de proteção individual. Então, até para quem cobrou esse acompanhamento, o profissional só pode acompanhar se ele tiver paramentado. Ele pode até fazer uma visita, se ele tiver os equipamentos para fazer a visita no domicílio. Até porque, Bruno, a prefeitura manda procurar a unidade básica de saúde, a pessoa vai até a unidade de saúde já positivado. Muitas vezes a informação, quando chega, já tem aglomerado já com outras pessoas lá na unidade. E aí ela vai virando um foco de transmissão. Porque o atendimento foi na UPA, de lá mesmo já era para ser destinado para ir para casa, para quarentena. E a UPA, e aí falta esse serviço, a UPA ou a Secretaria de Saúde era para ter os dados da pessoa, encaminhar para a unidade responsável que atende aquela pessoa. E ela se... Pronto, Neves me perguntava sempre pelo WhatsApp. Giovanni, tá sentindo alguma coisa hoje? O enfermeiro também perguntava, tá sentindo alguma coisa? Doutor Evandro, o enfermeiro, também perguntava, já alguma alteração? Aí eu dizia o que era que eu estava sentindo, ele disse, pronto, tomar muito líquido também, se alimentar bem. Ele me dava orientação pelo WhatsApp. Os que receberam, estavam se comunicando, era pelo WhatsApp. O problema é que nessa confusão e mal elaboração da estratégia, eu acredito que deveria ser sem ter o contato da pessoa ir até a unidade. Saía da UPA positivado, pegava o telefone dela, enviava para aquela unidade que é responsável para fazer esse acompanhamento. E a reclamação que Messi fez sobre pessoas que estavam positivadas e não estavam sendo acompanhadas pela unidade, eu tenho uma reclamação de alguns profissionais, sabem de que alguns estão positivados, e olhem o absurdo que está acontecendo em Campina Grande. Não tem uma assistência também financeira e positivados estão saindo para trabalhar. Estão indo trabalhar. E muitos de Uber, inclusive. É grave. Muitos no comércio de Campinas, com medo de perder o emprego. Muito grave. Com medo de perder o emprego, positivaram, escondem que estão positivados e vão trabalhar. Agora isso, a população é culpada? Não. Falta assistência. Qual é a assistência que falta? Por exemplo, quem é informal, que está ali se expondo, às vezes ele está positivado. Faltou o quê? A gente estava falando do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, de emergencial, ele não tem nada. Ele não tem nada. Emergencial é para ontem. Emergencial foi para os bancos, que em 48 horas receberam exatamente. 1 trilhão e 200 Ainda bilhões. tem gente que está em análise, né? Tem gente que tá... Eu vou dar um exemplo da minha irmã. Eu tenho uma irmã que ela mora sozinha, ela e o filho. Ela não recebeu e ela foi negado a primeira vez. Aí foi negado porque disse que as informações... Foi divergente. Foram divergentes. Ela foi e corrigiu. E não entendia o que era. Quando saiu novamente, negado, e ela não pode mais nem corrigir. E sabe o que está lá como negado? Eu fui olhar o caso dela. Ela está como se ela ainda estivesse trabalhando na empresa. Ela saiu em 2018, ela está desempregada desde 2018. As informações do INSS não foram dado baixa, entendeu? Da empresa. E aí ela teve que conseguir entrar em contato com a empresa, deu a entrada lá, a empresa excluiu o nome dela lá, para limpar o nome dela lá no cadastro do INSS. Retirou o nome dela no DataPrev, exatamente. Aí ela faz 90 dias que está tentando receber esse auxílio. E tem muitos nessa situação. Muitos. E isso é ela que tem acesso à internet, alguém que vai procurar saber. Você imagina a periferia. Aí cara... A sorte dela é Giovanni, que é funcionário público. Não.
E outro detalhe, a sorte dela é que ela tem acesso à internet, tem acesso a um computador. E aí a gente tá falando de muitas pessoas que receberam e que estão recebendo, porque já tá no cadastro. E esses invisíveis, que ninguém sabe onde é que tá, o que é que tá passando. Morador de rua, que não teve acesso a nada. Então, aí a pessoa que vai se expor, na verdade, porque tá positivada, é porque ela não tem, se ela não for, ela morre. Ela não vai prover nada para casa. E faltou o acompanhamento. Mandar um alô aí, Bruno, pra Matilde. Ela disse, Matilde, manda meu alô. Matilde, a mãe dela lá de Juazeirinho também, ela já tá dizendo aqui, olha, disse, oi Bruno, oi Giovana, já tá ficando desesperada aqui. Obrigado aí, Matilde. Matilde que é lá de Juazeirinho. Mas, Giovana, já são 8h30. Falar sobre política. Mas eu já vou entrar na política e dentro do Covid-19 ainda. Porque a gente tá vendo, esse ano é um ano eleitoral, todo mundo sabe. É como eu disse, se chega alguém lhe oferecendo dinheiro, você receba e vote em quem sua consciência mandar. Porque dinheiro não tá fácil não, se o cabo quer lhe dar, receba. Eu sempre digo aqui. Agora, a gente tá vendo que, inclusive, teve uma briga na Câmara Municipal de Campina Grande, a gente repercutiu aqui quem era o pai do menino, porque a prefeitura, como você comentou no início, a prefeitura estava distribuindo máscaras, que foi a prefeitura que fez 500 mil máscaras e distribuiu aí. A ESMO saiu dando a todo mundo. E teve uma limpeza que foi solicitada para Galante, limpeza e higienização, que eles pegavam um trator, botavam um produto dentro do trator, que eu acho que era cloro e detergente, eu acho que era só isso, e saía aquele trator pulverizando, mas é válido, tudo que é para limpar é válido. Só que Pimentel disse que foi ele que solicitou, aí ele disse que não foi, que ele não anunciou, aí Ivonete disse que foi, a Ivonete pegou o áudio de Pimentel e botou assim, olha aqui o senhor chamando o povo dizendo que foi o senhor. Essas picuinhas bestas, ano de política. Giovanni, como é que você tá vendo isso? Eu vou chamar de estelionato eleitoral, que ano de uma pandemia dessa, gente morrendo, você passou por isso aí, e teve um vereador que até para desaparecer disse que estava com Covid. Ele fez umas besteiras aí ficou doente. Foi Márcio Melo também, quando ele inventou aquele negócio dos 300, porque ele deu isenção às empresas de ônibus, foi de 300 mil reais, e o ano passado ele queria aumentar a taxa do Uber. Muita gente não lembra, mas ele queria aumentar. Como é que você está vendo os vereadores querendo se aproveitar do Covid-19 para usar palanca eleitoral, Giovanni? Você que é pré-candidato, mas como é que você usaria desse artifício tão baixo e como é que você está vendo a atitude de alguns vereadores eleitos daqui da cidade de Campina Grande? Olha, Bruno, eu acho que a Câmara tem muito tem obrigação, na verdade, de dar uma resposta, né, a Campina Grande. E a resposta a Campina Grande é trabalhar. E essa questão da autoria de quem solicitou o carro para tal canto, ou limpar a rua de não sei quem, ou passar o trator na fazenda de alguém, eu acho que isso é o mínimo que a cidade espera de um debate na Câmara Municipal. A Câmara Municipal deveria era fiscalizando. Você falou aí na entrega de 500 mil máscaras. Quem fiscalizou a entrega de 500 mil máscaras? A quantidade de 500 mil foram confeccionadas? A quantidade de 500 mil que foram pagas já foram entregues à população? Então, essas contas é que devem ser fiscalizadas. E a obrigação é da Câmara. Eu acho que a Câmara ela tem um papel muito importante, que é fiscalizar. E no momento de recursos que chegam destinados para o combate ao Covid-19, e são muitos os recursos. Nós tivemos na primeira quinzena, nos primeiros 20 dias de março, para você ter uma ideia, apenas para o combate ao Covid, pelo Ministério da Saúde, tinha chegado 14 milhões de reais. 14 milhões de reais para Campina Grande. E você vê como Campina Grande estava necessitando de resolver seus problemas de saúde para atender às necessidades da população. Então a Câmara deveria estar fiscalizando. Eu não vejo... eu vi, inclusive, a convocação do prefeito, a convocação do secretário, mas as cobranças são as mínimas possíveis em relação a esses recursos. Então, a fiscalização, eu acho que da Câmara deveria ser maior. Eu vi, inclusive, que um projeto do Galego do Leite, que era montar uma comissão, OAB, Câmara Municipal, Tribunal de Contas, vários órgãos para fiscalizar esses recursos, porque tem que ser feita a prestação de contas desses recursos que estão chegando em Campina Grande. Porque a gente vê as ações do prefeito. Por exemplo, a construção de um novo hospital público, que é aquele hospital da criança e do adolescente lá na Floriano Peixoto.
e deixa a atenção básica desassistidas. Esse era o momento, inclusive com esse aumento de recursos, era de investir na atenção básica. Muita gente não valoriza a atenção básica porque não sabe que ela é responsável em resolver 80%, e isso não é em Campina Grande, no país, 80% dos problemas de saúde, elas podem ser resolvidas na unidade básica de saúde. Por que não se resolve? Inclusive é um trabalho preventivo. Que é onde a gente tem que trabalhar. Gasta-se muito menos. Você investindo na prevenção, você economiza 10 vezes mais do que vai se gastar na média e na alta complexidade. Então, assim, está se construindo um novo hospital em Campina Grande, e nós temos já o de campanha, o Pedro I, mas as unidades básicas elas estão ainda sucateadas. Eu não vejo nenhum vereador lutar para que as unidades... Eu vejo muito vereador reclamar, e eu sei que a população reclama muito. As unidades básicas de saúde não funcionam, os profissionais não trabalham, mas não entenderam ainda a complexidade que está na unidade básica de saúde. Falta investimento. Se você pegar dos recursos que chegaram, por exemplo, os 14 milhões, olhe quanto se colocou lá na atenção básica, olhe quanto se colocou na alta e na média complexidade. Olha a hora certa, 8 horas e 36 minutos. Giovanni, você pediu licenciamento do seu cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores, dos funcionários públicos, não só aqui de Campina Grande, mas o Sintab ele abrange o compartimento da Borborema. E qual o intuito, o objetivo de Giovanni se colocar à disposição do povo de Campina Grande para tentar chegar à Casa Félix Araújo? Tendo em vista que... Pode mandar um alô antes de tu. Manda o alô. Termina a pergunta. Pronto. Tendo em vista que Campina Grande hoje, ela se encontra órfã de representantes que venham de fato atender às necessidades do povo de Campina Grande. Vereadores que hoje em si, eu confesso a você, Campina Grande ela está jogada ao léu, sem representatividade. Confesso a você, essa legislatura é uma das piores legislaturas. Uma das piores legislaturas que Campina Grande já teve. E o porquê Giovanni se colocou à disposição de concorrer um cargo de vereador aqui na cidade de Campina Grande? E quais são as bandeiras de luta de Giovanni Freire? Meu amigo, Manuel Rochinha tá nos assistindo, viu? Matilde, ela disse que viajou lá pro Piauí. E Raí disse que quando alguém da unidade de saúde desse positivo, era para todo mundo ser testado. Mas na prática não é isso que está acontecendo, né, Giovanni? Manuel Miguel também está nos assistindo. Giovanni. Olha, Pedro, a colocação do meu nome, ela é uma discussão, na verdade, que nós temos travado há alguns anos. O que é que acontece? Campina Grande realmente é a representação, como você bem falou, talvez o Poder Legislativo... Ele deixou de cumprir com o seu papel maior, que é o de fiscalizar. Ele passou a ser um puxadinho, né, do gabinete do prefeito e acomodar as pautas do executivo. Acomodar, que eu digo, porque nós enquanto entidade sindical, eu estive lá junto com os servidores por várias vezes. E o povo, eu digo porque servidor público é sociedade, é povo, nós fomos muito maltratados lá na Câmara Municipal. Por diversas vezes que procuramos a Câmara Municipal, a fala de vereadores em relação ao povo de Campina Grande... Inclusive da presidente da Câmara. Da presidente da Câmara, então, que ainda... que bom que ele deixou de usar o nome de sindicato, nós chamamos Alexandre do Prefeito. Vamos ver qual nome ele vai... porque ele já mudou de nome 3 vezes, né? Qual o nome que ele vai colocar agora nesse play? Vez como Alexandre de Didi, depois virou Alexandre de Sindicato e agora ele quer outro nome. Pelo menos o que ele está usando agora é Alexandre Pereira. Não sei. Gostei de Alexandre do Prefeito. Gostei, bem interessante. Não sei se de fato ele vai utilizar o nome Alexandre Pereira. Quem o batizou de Alexandre do Prefeito foi os funcionários. Os funcionários que procuraram lá no movimento, disse que estava mais para Alexandre do Prefeito e usar o nome de sindicato. Um cidadão que usou da fala várias vezes para quem estava lá, cobrando dele. Ninguém vai à Câmara Municipal e vereador tem que entender que é função do vereador ouvir a população. E a parcela da população, que eram os servidores públicos, que procuraram muitas vezes a Câmara, foram maltratados. E eu vi não só os servidores públicos, eu vi muitas vezes também o pessoal na época daquele projeto de lei do Uber. Então, assim, a Câmara, na verdade, ela se limita a não querer ouvir quem tem interesse no pleito. Você tem uma ideia, eles aprovaram uma reforma da Previdência aqui em Campina Grande no final do ano passado,
E aí nós fizemos uma ocupação, inclusive, do plenário lá da Câmara. E não tinha nada agendado pro dia, não foi isso? Olha só a covardia com os servidores públicos municipais. Hoje, muito servidor fica reclamando. Mas, Giovanni, por que era 11 e agora é 14%? A alíquota mudou de 11% para 14%. Nós, no final de ano, a Câmara já de recesso, fomos chamados, inclusive, o sindicato foi chamado para ir para uma reunião lá no IPSEM para apresentar essa proposta, que teria que ter a mudança da alíquota. O que é que nós dissemos lá no IPSEM? Essa discussão não passa só para salvar o IPSEM, não precisa só de mudar a alíquota de 11 para 14. E aí pedimos para que houvesse tempo para que a gente pudesse fazer uma audiência, assembleia com os servidores, audiência pública na Câmara Municipal, para a gente traçar quais as necessidades que o IPSEM precisava. Isso foi acho que numa terça-feira, quando foi na quinta-feira o projeto já foi enviado para a Câmara e foi colocado para votação no dia 30 de dezembro. Quando é que você viu a Câmara Municipal se reunir no dia 30 de dezembro aqui em Campina Grande para fazer alguma bondade para o povo de Campina Grande? Antivéspera de ano. E antivéspera de ano e de urgência e urgentíssimo. O projeto chegou numa quinta, na segunda da semana seguinte, já colocado como pauta de urgência e urgentíssimo. Uma Então, sessão assim, extraordinária, que a Câmara estava em recesso, que é dia 20 o recesso. extraordinária, Foi extraordinária. Eles Porque queriam- o recesso da Câmara é dia 20 de É dezembro. porque, Urgência urgentíssima. é porque eles quis fazer, assim, no dia 30, é porque eles queriam fazer um amigo secreto, sabe? Só que aí já não era amigo, era inimigo. Aí arrumou um bocado de inimigo. Quer dizer, um bocado de inimigo declarado, né? Porque e aí nós entramos, inclusive, com um mandato de segurança na justiça para aquela sessão não ocorrer. Infelizmente, ao invés de deferir, eu indeferi o pedido à juíza, ou foi o juiz, eu esqueci, pediu apenas explicações da presidente, mas a sessão já estava marcada para segunda-feira. Ocorreu, nós tentamos impedir, ocupamos lá e dizíamos que queríamos a votação, mas não daquela forma e daquele jeito, mas sim com propostas que nós tínhamos para apresentar. Então, assim, a Câmara Municipal ela não quer ouvir o servidor, não quer ouvir o pleito. Então, é como eu disse, se juntar num dia 30 de dezembro para ouvir os servidores seria impossível, mas para atender os desejos do prefeito que tinha enviado o projeto de lei, a Câmara se propôs a fazer essa maldade com os servidores públicos. Giovanni, tem uma pergunta aqui de nossa amiga jornalista Fátima Silva. Você vai poder esclarecer aqui. Ela botou aqui, ó, pergunta para o presidente sobre o precatório. É sabido que o prefeito depositou e a justiça até agora não liberou. E por que o prefeito não está liberando que os descontos não sejam feitos no contra-cheque? É aquele que a gente já Explica essa respondeu, questão. né, dos consignados, mas dos precatórios que ela está falando, precatório que ele tá falando. do período, no governo de Félix Araújo, houve uma demanda judicial em relação àquele abono, né, que o prefeito pagava em forma de abono. Então houve uma demanda judicial, o sindicato na época entrou com uma demanda judicial, ganhou e se tornou um precatório pela quantidade de pessoas e o valor. O que é que ocorre nesse processo? A prefeitura, todos os meses, ela demanda lá nessa conta judicial em torno, se não me engano, R$200 mil todos os meses. O montante do processo, a ação toda, ela chega a R$8 milhões para quando pagar todos os servidores. Muitos, inclusive, infelizmente, já faleceram e quem vai receber serão os herdeiros. Então, esse processo ele rolou, não tem mais o que os advogados nem a prefeitura questionar, é apenas o cumprimento. Porém, o Tribunal de Justiça ele se pronunciou dizendo que o pagamento só será feito, o pagamento desses precatórios, quando o montante todo estiver depositado na conta. Então, até o ano passado, até acho que dezembro do ano passado, eu tinha falado com o Dr. Wellington, que é um dos advogados da causa, ele disse que se somava quase R$6 milhões já nessas contas. Então, R$6 milhões até juntar os 8 milhões é quando será liberado o pagamento para essas pessoas. Então, esse precatório de Félix Araújo, ele está nas contas dos tribunais uma parte. A gente, inclusive, tinha solicitado, eu pedi para o Dr. Wellington solicitar, para que as pessoas que, quando fosse fazendo o cálculo e tivesse dinheiro, fosse pagando. Fez o cálculo tipo de Bruno, faz o pagamento de Bruno. Quando chegasse o cálculo de Pedro, tendo dinheiro lá, vai pagando. Para que não se ficasse essa demanda todo esse tempo todo esperando. Infelizmente, o Tribunal de Justiça não entendeu assim. Entende que vai ter que juntar tudo para pagar tudo. As pessoas vão ter que receber juro também, né? Então, mas isso é corrigido. Fica maior, né? O cálculo, quando é feito, pronto, seu cálculo é feito, mas ele não para. Como o cálculo já está feito, ele automaticamente ele vai gerando já o seu valor. Olha, a hora certa, 8 horas e 44 minutos. Pedro, deixa eu fazer aqui, porque eu pergunto todo mundo que vem aqui, todo pré-candidato,
Até então, Giovanni ele tinha visto como sindicalista, agora vou fazer como pré-candidato, que eu ainda não tinha perguntado a Giovanni. Giovanni, o que prova que você, quando chegar na Câmara Municipal de Campina Grande, não vai seguir o mesmo traço do que estão lá? Porque eu sempre pergunto, porque geralmente, não é para se ofender, é só para a gente saber, fica gravado, porque muito vereador, ele luta para chegar lá, como tem vereador que era Alexandre de Didi, mudou para sindicato e agora está sem nome. O que é que prova que quando você chegar lá, você vai manter o que você está dizendo, vai manter a luta pelos trabalhadores e você não vai ser corrompido? Porque chega lá, é como tem um filme que eu recomendo o povo assistir, com Ed Murphy, é Distinto Cavaleiro. Se você votar a favor, ganha das empresas. Se votar contra, ganha do governo. Como é que a gente vai saber? Fica gravado aí daqui para a posteridade, daqui a 10 anos você vai se ver aí, que a gente não deleta vídeo nenhum, mas como é que a população vai saber que votando em você vai ter o representante e você vai manter sua linha, você não vai mudar? Como é que a gente vai saber isso? Porque quando chega lá, que senta na cadeira, aí o cara, o prefeito me deu uma proposta boa, vou mudar de lado. Pelo pouco que eu conheço você, eu acredito que você não faria isso, mas a população que está lá do outro lado, como é que ela saberia isso de você? Olha, primeiro, assim, é uma história, né? Você vem de uma família, de uma criação de pai, de mãe. A minha chegada ao sindicato, as lutas dos trabalhadores, você constrói uma história. E você rasgar ou perder sua história é você acabar com sua própria vida. Na verdade, essa vaga que nós buscamos, o nome é Giovanni Freire, é o meu que está colocado como pré-candidato a vereador, mas ela é a busca de uma vaga nossa dos trabalhadores lá na Câmara Municipal. Tanto é que as pessoas que me pediram para colocar meu nome, buscaram para o meu nome, as pessoas que nos acompanham, os servidores e alguns amigos que nos acompanham, eu digo a eles que essa vaga não é a vaga de Giovanni, é a vaga dos trabalhadores, que a gente tem que lutar por manter essa vaga e que na próxima eleição ou nos próximos pleitos pode ser outro nome. Porque o nome é apenas o meu, mas o mandato ele não é meu. O mandato, nós chegando à Câmara Municipal, o mandato é do povo de Campina Grande. E não é de uma parcela de servidores públicos, ele é do povo de Campina Grande, que é quem paga e paga caro para manter um vereador na Câmara Municipal. Então eu não rasgaria e não rasga a história, porque assim, eu tenho filho, filha, o meu legado que eu vou deixar para minha família é a minha história. E essa história que eu estou construindo e venho construindo, ela basilada principalmente por essas pessoas que me acompanham. Eu digo a eles, inclusive, que sem essas pessoas eu não sou Giovanni Freire. Giovanni Freire, que eu estou dizendo, pré-candidato a vereador, Giovanni Freire, presidente licenciado do Sindicato. Esse nome ele está emprestado ao povo de Campina Grande e essas pessoas que me acompanham. E pode ter certeza, Bruno, que além desse vídeo que fica gravado aqui na história, eu tenho uma história diante dessas pessoas que eu serei cobrado muito mais, eu tenho certeza, dos que chegarem ou que já estão lá. Essas pessoas estarão no meu mandato. Mandar um abraço aí para Socorro Costa, à frente Giovanni Freire, Rai Ferreira, que é guerreiro, Márcia Cristina, é o caráter que Giovanni tem, porque caráter se tem. Olha, o povo já tá respondendo por ele, tá vendo? Mandar um abraço também para meu amigo Ricardo, Shirley e Ricardo. Ele gostou. Que é Ricardo que tá mandando mensagem. Mas é Ricardo que tá mandando. Ricardo, ele tá dizendo que. Ricardo, mas ele disse que Shirley é a esposa dele, mas quem manda é Shirley. No final, quem manda é ela. Aí ele disse que gostou do amigo secreto, viu? Ali foi o inimigo secreto, viu, Ricardo? Foi inimigo declarado. Se declarado inimigo da gente. Exatamente. Olha, 8 horas e 48 minutos. Eu tenho uma pergunta para Giovanni. Campina Grande respira política. Quais são, Giovanni, a expectativa? Hoje você se encontra no quadro do Podemos em si. Como é que se encontra o Podemos? Qual a sua expectativa? Pelo que eu vi, os pré-candidatos do Podemos têm nomes fortes e, assim, os pré-candidatos praticamente estão no mesmo nível. Verdade. E você acredita que esse ano só tem peixe grande, de 2020 será o ano realmente de mudança, principalmente na Câmara dos Vereadores aqui da nossa cidade, Giovanni? Olha, Pedro, Campina precisa, na verdade, há muitos anos eu acho que existe essa necessidade, e o pós-pandemia, a retomada que eu digo do cotidiano e da vida das pessoas, ela vai precisar de políticas públicas. Eu acho que a política, principalmente, eu vejo muitos dizer que não é momento de se debater política.
tudo que será traçado para Campina Grande e para o Brasil é no âmbito da política. Não há outro caminho, e o povo de Campina Grande, na necessidade que vem encontrando na busca de serviço, na busca de uma qualidade de vida melhor, ela deve e espera muito desse pleito eleitoral. Esse pleito eleitoral ele é decisivo, inclusive, para que Campina Grande ela possa respirar e sobreviver a essa pandemia, porque nós estamos num momento de crise de saúde, mas a crise econômica ela vem acompanhada e não é instalada apenas pela pandemia. A pandemia está agravando o que a gente já vinha vivendo, e Campina Grande ela tem que ter uma retomada, sim, de um crescimento, e vai depender de decisões políticas. Eu vejo muitos reclamarem, e isso falando do comércio, falando da indústria, falando da qualidade de vida do serviço público, reclamar muito e não sabe, muitas vezes, que a única solução para o pleito dessas pessoas está através na escolha do próximo prefeito ou prefeita de Campina Grande, na escolha dos vereadores e da Câmara de Vereadores. Então, essa decisão política que vamos ter que tomar no ano de 2020, e que essa proposta que nós vamos construir, temos que construir com o povo de Campina Grande, ela vai depender muito do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E esse ano é muito importante para os municípios do Brasil. E como é que você avalia, de fato, a briga em si entre os candidatos da situação de Romero Rodrigues, entre Tovar, Bruno Cunha Lima, aí vem por fora Pedro Cunha Lima também, querendo e do outro lado concorrer, e Ana, né? e Ana, tentando concorrer uma vaga ao Palácio do Bispo, aqui para administrar Campina Grande. Tem o quê? A situação tem vários nomes, especula-se... O alugado Palácio do Bispo. Especula-se... O Palácio do Bispo, que é muito dinheiro para a igreja. Porque muita gente não sabe, o Palácio do Bispo é o gabinete do prefeito. Exatamente, Palácio do Bispo... Não sabe que ali é o Palácio do Bispo. Ninguém sabe. O Palácio do Bispo em si tem o quê? Tem os concorrentes hoje, são Tovar, o próprio Bruno Cunha Lima, que também é um dos nomes fortes para substituir Romero Rodrigues. Também por fora, Pedro Cunha Lima. Não se sabe ainda quem será o candidato. Há divergências dentro do grupo do Cunha Lima, como também do Romero Rodrigues. E do outro lado tem a oposição, que praticamente tenta se unificar com o nome de Ana Cláudia, do Podemos, como também o candidato prefeitável pelo PCdoB, Inácio Falcão. Como é que você avalia toda essa disputa para concorrer à vaga do Palácio do Bispo aqui em Campina Grande, Giovanni? Olha, eu acho que o maior problema nessa discussão e nessa disputa é porque se busca um nome. Não se tem um projeto. Não se apresenta o projeto para que o projeto sendo apresentado, qual o melhor nome conduziria aquele projeto. Então, assim, a população de Campina Grande, ela não pode, e nós, muitas vezes, quando chega o período eleitoral, às vezes a gente quer eleger o salvador da pátria, né? É um nome que vai vir para salvar a situação. Na verdade, ela é uma construção que deve vir, na verdade, das necessidades. Eu não vejo esses pré-candidatos quererem se impor, eu vejo eles quererem se impor pelo nome, muitas vezes pelo nome da família, pelo nome do jogo político, da trama política que eles mesmo vivem, para saber de quem é a vez de assumir. E eles já tratam já dessa forma. Então, assim, é uma discussão muito pequena, que se resume mais à questão da família. Estou falando do grupo político, principalmente do prefeito. Eles discutem mais entre a família do que o projeto político para Campina Grande. O que está faltando, na verdade, é alguém dizer que é pré-candidato a prefeito, independente de receber a chancela ou não do prefeito, mas que traga um projeto político que diz porque quer ser prefeito. Não porque quer ser apadrinhado pelo prefeito ou buscar o apoio do prefeito. Eu acho que na oposição, Pedro, a gente tem que construir, e eu acho que os caminhos de construção da oposição, inclusive, ela é bem mais fácil do que o caminho da situação, porque o modelo que a gente tem hoje, o que nós falamos de problemas aqui, é o modelo que nós temos já posto para o próximo prefeito, principalmente da oposição, trabalhar. E desses nomes que tem aí, praticamente lançados a concorrer à Prefeitura de Campina Grande, qual desses nomes, Giovanni e também o Sintab, tem mais afinidade para chegar à
a Prefeitura de Campina Grande, Giovanni? Olha, pelo Sintab, assim, eu não posso falar porque nós temos... O Sintab, ele tem... muitos não... Quem acompanha o Sintab tem 49 diretores. São 49 diretores. Nós temos 2 diretores em cada município e Campina Grande com 23 diretores. Então, essa parte da instituição, a instituição Sintab, o posicionamento dela, é claro, eu não posso falar, até porque também estou licenciado, respeitando até a nossa presidente, Mônica. Um abraço para a Mônica. Mônica, que vem conduzindo muito bem, inclusive, tenho acompanhado o trabalho dela à frente do Sintab, parabenizar, inclusive, pela condução. É uma pessoa de confiança, realmente. Eu, de fato, eu chego a parabenizar, Giovanni. Luta, né? Mônica tem toda eu chego, tem, sim, Mônica, professora. Mônica, ela é apaixonada pelo que faz. Eu chego, até interrompendo o seu comentário, mas eu chego a parabenizar até as instalações do Sintab. Está muito bonito, de fato, o Sintab. Você tem feito um trabalho extraordinário. Agora é presidente licenciado, mas você tem feito um trabalho extraordinário ali à frente do Sintab, tendo em vista que aquela área de lazer, eu confesso a você, eu espero que de fato passe logo essa pandemia para que novamente, eu já estive lá muitas vezes ali, um ambiente que as famílias vão desfrutar nos domingos de um lazer, vão conversar os servidores públicos ali, mas é um ambiente um local gostoso, acolhedor, e um espaço que, pós-reforma, um salão ficou espetacular. Isso aí eu parabenizo. Quem ganha de fato são os servidores públicos aqui de Campina Grande e que os servidores públicos continuem dando a sustentação que até hoje está dando ao Sintab. Então, parabéns, Giovanni, parabéns a toda a direção. Valeu, Pedro. Olha, Pedro, belo trabalho mesmo. Manda um alô aqui, Manuel disse, os trabalhadores de Campina Grande agora serão representados. Socorro diz que precisa reeleger representante do povo. Ivanilza realmente está concordando com ela. E a única. Rai disse aqui que a única forma do povo é mudar a cidade através do voto. E Manuel está confirmando que é que ela disse. Mas, Giovanni, pra gente tá fechando aqui, já são 8 horas e 56, a gente vai até 9. Vou estourar um pouquinho a coisa para a sua resposta. Não é Covid não, viu, minha gente? Se for Covid, eu peguei de Giovanni. Aí não tem perigo, não. Que ele já está imunizado. Mas, minha gente, Giovanni, eles adiaram o São João de junho para outubro. O São João ele vai cair em Campina Grande, que estão caindo na utopia que vai se resolver no primeiro turno. A gente sabemos que Campina Grande, numa eleição de prefeito, que mais esse ano não tem candidato à reeleição, Campina Grande nunca, se ganhar de primeiro turno, vai ser uma coisa assim totalmente utópica. Porque Campina Grande não vai ter uma eleição de primeiro turno. Só sobre a vereador, né? Para prefeito, não. Mas como é que você vê essa questão do São João? Eu acho que já teve a perda. Eu acho que, na minha opinião, deveria ser cancelado. Mas eu também não sei o que acontece. Mas você acha que vai dar certo esse São João, perto de eleição? Não vai ser usado como palanque? Porque em junho, muito tempo antes da eleição, já era usado, imagina, no meio da eleição. E você concorda com esse São João em outubro? Ou na sua opinião, devia ser cancelado esse ano? Olha, Pedro, eu acho que assim é uma decisão que muitas vezes o gestor tem que ter coragem, né? E para muitas decisões aqui eu vejo que falta coragem, inclusive, de enfrentar o problema. É como você bem colocou, o São João de Campina Grande, inclusive, esse período de junho, assim, agregar valor ao São João é principalmente pelo período no meio do ano. As pessoas se preparam, ninguém faz viagem, turista não viaja pelo país sem fazer sem se preparar economicamente, os pacotes turísticos que são vendidos, as companhias aéreas. Então, assim, eu acho que falta coragem do prefeito de chegar e cancelar e dizer, e eu acho que o motivo é mais do que plausível. Nós estamos tentando salvar vidas. O período de comemoração e de festa fica para o próximo ano, esse ano, e aí é um desafio, é claro, que o prefeito está querendo ter com a maioria das pessoas e talvez não queira dar um choque de realidade e dizer que não vai ter São João, que não seria demérito nenhum para nenhuma gestão cancelar uma festa no meio de uma pandemia, onde a gente viu a Olimpíada ser cancelada, Fórmula 1 ser cancelada, todos os eventos mundiais cancelados e nos países onde se tem a prevalência sobre a vida, é cancelar os eventos. Em mês de outubro eu não vejo nenhum cenário, as companhias aéreas, as pessoas retomando, talvez,
os seus trabalhos, e eu digo a retomada econômica, é que aí vai se programar o próximo ano de 2021. E nesse período que você estava colocando, talvez seja uma tentativa, inclusive, de colocar o foco dentro de uma campanha eleitoral, que seria um crime da gestão municipal utilizar, inclusive, recursos que ainda poderiam ser utilizados para as pessoas que ainda vão estar com necessidades. Esse recurso do São João, ele pode ser destinado tranquilamente para manter cesta básica para a população carente, manter as unidades funcionando, manter o serviço, fortalecer o serviço público. Não é de uma festa que Campina Grande precisa em outubro, é de ação de políticas públicas. E só para fechar aqui, Giovanni, você acompanhou esse ano que os vereadores esse ano, não sei por que motivo, que não podiam sair de casa, cancelaram o recesso de meio de ano dele. Você chegando lá na Câmara, poderia sugerir o projeto de tirar logo esse recesso do meio do ano. Porque esse ano eles sugeriram porque não pode sair de casa. Então fazendo sessão remota, pode fazer de onde quiser. Você acha que devia ter esse recesso do meio do ano, que antes era 60 dias, né? E quando o outro, então vereador na época, Napoleão, sugeriu, reduziu para 30. Mas o trabalhador normal, como você, quando está trabalhando, como todo trabalhador, só tem direito a 30 dias no ano. Você é a favor dos vereadores ter 30 dias no início do ano, 30 dias no meio do ano, trabalhar 3 dias por semana e só de manhã. Você ia sugerir tirar logo esse de meio de ano? Bruno, eles quando no início da pandemia, quando suspendeu as sessões presenciais, eles passaram mais de 40 dias sem uma sessão. Inclusive, retomaram a sessão remota. Teve semana que não houve sessão remota. E são 3 dias de semana que o vereador tem. E muitas vezes que nós fomos com os servidores para a Câmara Municipal, não houve sessão por falta de quórum. Eu acho que férias e recesso para vereador em Campina Grande é o normal, é o que eles já vivem, né, diariamente. O que não tem, na verdade, é muito expediente do trabalho do Poder Legislativo. E se você acompanhar as redes sociais lá, da página onde está transmitindo as sessões remotas, você pode acompanhar que teve várias semanas, mesmo depois da retomada da sessão remota, que não houve sessão remota. Mas, Giovanni, eu gostaria de agradecer, já para Preto encerrando. A gente tinha muitos assuntos. Se fosse conversar com o Giovanni todo assunto, a gente virava o dia. E é porque aqui. Foi 1h30, viu? Só de debate aqui. Se fosse conversar com o Giovanni, seria mais dia, mas foi eu acho que o Giovanni, a última vez que a gente tá vendo Giovanni aqui, só vamos ver ele depois de outubro. Não, a gente vai ver ele, rapaz. Não, tô dizendo aqui na rádio. Aqui na rádio, numa entrevista. Mas agora... É até o caso dia 30, até amanhã. Talvez venha prorrogar as eleições, mas como ainda não foi aprovado no Congresso, os pré-candidatos... Talvez a Câmara não quer aceitar, né, a prorrogação. A prorrogação. Câmara Federal. Porque tem muitos que estão se aproveitando da pandemia em si para querer ganhar voto. Aí eu vou agradecer a Giovanni e espero que em outubro, depois de outubro, a gente já venha aqui chamar a entrevista, não só Giovanni, que eu já sugeri. Mas com o Giovanni já é eleito, né? Tem direito a 23 vereadores, eu queria que em Campina Grande tivesse uma renovação de 100%. Para acabar com essa história de político de profissional. Tem vereador aqui em Campina Grande, homem, que vai entrar tá no agora, 8º mandato. Quer dizer, 8 vezes 4, 32 anos já. Quer dizer, eu queria, em outubro, tá dizendo aqui, Giovanni, vereador, Israel dos Santos, vereador, Helene Lima, vereador, e tantos outros mais que estão aí, vereador de Campina Grande, para acabar com essa... Eu acho que já é... O pessoal quer a gente devia ter se perpetuar no poder. Não, político profissão. Eu queria já agradecer a Giovanni. E em outubro eu quero já estar aqui querendo dizer Giovanni, vereador de Campina Grande, para continuar a luta que ele vem desenvolvendo na frente do Sintap. Começou de baixo, como agente de saúde, veio a chegar na presidência do sindicato. Hoje é o maior sindicato aqui dessa região, né? É o sindicato que a gente vê, como eu sempre digo aqui, é o sindicato que a gente vê, o sindicato vem desenvolvendo vários presentes fortes. Foi Napoleão, depois Nazito, agora Giovanni, agora Mônica. Como eu sempre digo, o Sintab é um dos sindicatos que a gente vê representatividade, que aqui em Campina Grande a gente vê Sintab, os sindicatos comerciários, o Sintep com Socorro Ramalho aqui na frente em Campina Grande. Agora tem sindicato que não serve pra nada, mas o Sintab realmente representa... E o de Alexandre? Não fala em sindicato, porque o terceirizado não tem direito a nada. E quando tem um presidente vendido é pior ainda. Porque o terceirizado, me mostra qual é o direito terceirizado, e ainda tem Alexandre do sindicato como presidente desse sindicato que não tem direito. Alexandre só quer saber da Câmara dos Vereadores, rapaz. O Alexandre só olha pra ele e pro povo dele. E de bajular Romero, somente. Eu quero ver gente como ele, como o próprio Napoleão Maracajá, o Wilton do Stilp também,
que eu acho que ele sai pré-candidato. Fazer uma bancada de trabalhadores. Uma bancada de trabalhadores e uma bancada de gente nova. É verdade. Porque eu queria ver uma Câmara limpa, nova, com sangue novo. Porque você vê que às vezes quando muda, quando o veneziano, o primeiro mandato veneziano foi bom, o segundo já foi uma tragédia. Aí que tem aquela renovação. Quando o Romero entrou, teve o choque de gestão. Acho que o choque de gestão é importante. E é isso que a gente não vê no Legislativo Campinense, que a gente tem uma renovação de 40 para baixo. Nunca renovou mais do que 40% da Câmara de Campina Grande. Mas, Giovanni, eu agradeço. Pedro, faça consideração. Fazer as considerações, eu agradeço, Giovanni, por ter atendido nosso convite aqui, de participar desse bate-papo. Quem ganha, de fato, é os ouvintes, os telespectadores que nos acompanham através das redes sociais. E satisfação, Giovanni. Espero que você volte novamente aqui, já como vereador de Campina Grande, para você, de fato, agradecer a votação que você poderá receber no mês ou de outubro ou de novembro, quando ocorrer as eleições. Mas muito obrigado novamente. As portas sempre estarão abertas para você, para participar desse debate. Mas mandar um abraço aqui para Márcia Cristina, Manuel, para Dilma Barreto, Se for defender Ivanilza. aqui, ele já está eleito, né? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam através das redes sociais. Giovanni? Agradecer, Bruno, agradecer a Pedro, nosso amigo aqui, Alisson Calado, também que nos acompanha. Aí por isso que ele tá calado mesmo, né? O tempo todo. Mas ele fala muito, ele tem um programa na Eu vejo, eu acompanho ele com o Rick, ele falando lá, com o Rick Pérez. Então, Dá até um abraço para Rick. Agradecer pelo espaço, mandar um abraço aqui para minha mãe, né, que tá lá em Alagoas, no sertão de Alagoas. E ela comentou aqui também. Tá lá no Zilma, sertão né? de Alagoas. Dona Zilda. Dona Zilda. Tá no sertão de Alagoas e mandou aqui. Eu tava vendo aqui na transmissão também. Um abraço pra senhora. Saudade, mas por enquanto é para proteger. Só por vídeo chamada. É verdade. Muitos vídeos chamadas para matar a saudade. E dizer que a gente tá construindo, eu disse que é um grupo que a gente vem construindo essa pré-campanha. Espero dar certo nas convenções e a gente tá colocando o nome para Campina Grande. Muito obrigado. E assim, esse espaço ele é mais do que valoroso, principalmente para a classe trabalhadora, para o povo de Campina Grande. Parabéns pelo jornal que vocês fazem, imparcial realmente, trazem todos os assuntos que muitas vezes a grande mídia não traz e vocês abordam aqui com a maior naturalidade para que o povo de Campina Grande saibam do que acontece na sua cidade. Muito obrigado e viva a luta dos trabalhadores. A gente agradece e amanhã a gente volta, viu, gente? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Aí.